Irmãos, boa noite, amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em mais uma transmissão do jornal Árvore da Vida. Estamos dando continuidade a outras mensagens que os irmãos já desfrutaram, que é a edição 343. Amém? A coluna que nós vamos desfrutar hoje é o Evangelho de Deus. Amém? O título dessa mensagem chama O Deus Desconhecido. Aleluia. Essa coluna, ela abrange, na verdade, muitos públicos de pessoas, porque temos algumas colunas no jornal que é voltado para criança, que é voltado para casal, mas essa coluna aqui, ela abrange todos aqueles que são, filhos de Deus. Amém? Porque fala do Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, mostra para nós aqui o aspecto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fazia várias viagens, vários comissionamentos que ele tinha em várias cidades. Ele conhecia todo tipo de cultura, todo tipo de pessoas, Então, especificamente aqui, Paulo estava em Atenas. Vamos ler Atos, capítulo 17, versículo 23. Vai mostrar para nós a viagem do apóstolo Paulo em Atenas. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 17, 23, fala assim: porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, nessa viagem de Paulo, passando ali por Atenas, ele encontrou uma cidade cheia de idolatria. Atenas, os atenienses, eles adoravam deuses, tá bom? Deuses com letra minúscula, sem conhecer. Aqui o apóstolo Paulo, ele presenciou algo, porque ele estava passando, ele fala assim, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Ele estava passando ali em Atenas e viu um altar erigido ali, que estava escrito essa frase. Essa frase estava escrita lá. Então, toda aquela população, todo aquele povo de Atenas, eles idolatravam a esse Deus. Amém? Senhor Jesus. Os atenienses, que é de Atenas, eles eram supersticiosos e eles levantavam sempre um altar em referência a algum deus. Tinham diversos deuses naquela época, O jornal aqui não relata para nós. Só que esses deuses, nem eles mesmos, os atenienses, eles conheciam. Eles não conheciam, mas adoravam a determinados deuses. Ó Senhor Jesus. Os atenienses, eles eram muito cultos, tinham muita cultura, eram intelectuais, buscavam conhecimentos, adoravam até mesmo seus próprios corpos. Senhor Jesus. Então, eles não conheciam de fato a Deus, porque tentavam conhecer Deus por meio de quê? Por meio das filosofias e a investigação mental e teorias imaginárias. Então, por isso que eles não conseguiam tocar na essência do verdadeiro Deus. Amém? Porque eles ficavam presos em suas mentes. Eles ficavam presos nas filosofias, ficavam presos na investigação, que eles buscavam muito, liam bastante, a cultura deles, e também nas suas teorias, cheios de conhecimentos, cada um tinha uma teoria. Isso tudo era o quê? Imaginário na cabeça deles. Então, eles levantavam deuses da água, deuses da chuva, deuses da plantação. Ó Senhor Jesus, eram diversos deuses, amém? Naquela época. E o apóstolo Paulo percebeu isso. Por isso que ele fala assim, pois esse que adorais sem conhecer, dando continuidade, tá bom? Versículo 23. Fala assim, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então eles não conheciam e Paulo queria testemunhar para eles aquilo que Paulo vivia, que conhecia esse Deus. Amém? O verdadeiro Deus,
o Deus triuno, o Deus todo inclusivo. Ó Senhor Jesus. Agora, como que nós conhecemos Deus profundamente? Isso era uma necessidade dos atenienses. Eles precisavam conhecer Deus profundamente. Vamos ler alguns versículos. Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Senhor Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ó Senhor Jesus, Deus, Ele é autoexistente. Amém? Desde a era passada, da era presente e da era vindoura. Deus é autoexistente. É eterno, agora, é o alfa, né? No começo, no princípio, o alfa, e o ômega, no fim. Então, ele é eterno agora e para sempre, né? Sem princípio de dias, nem fim da existência. Por isso que o versículo fala assim para nós. Nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Então, para Deus, não tem cronologicamente um tempo. Desde a era passada, da criação de todas as coisas, Ele é autoexistente. Ele já existia. Ou seja, Ele é o arquiteto. Foi Ele que fundou todas as coisas. Tudo está sob a soberania do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 3. Falei que vamos ler alguns versículos. Está tudo extraído do jornal. Quero encorajar vocês a adquirir o seu jornal, se não tem ainda, para que você possa desfrutar conosco. Quando nós elaboramos alguma mensagem, nós extraímos todo o conteúdo que está no jornal, tá bom? Ó Senhor Jesus. Então, Êxodo 3, capítulo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros. Aqui nós sabemos que a experiência de Moisés com a sarça. O Senhor se revelou para Moisés como fogo ardente, como essa sarça ardente. Ele falou com Moisés através dessa sarça ardente. E falou quem ele era. Olha que interessante para nós, irmãos e amigos. Deus revelou para Moisés que era o eu sou. Então, ele é. Amém? Senhor Jesus. 1 Coríntios, vamos à continuidade, depois nós vamos recapitulando alguns pontos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 até ao 13. Capítulo 2, versículo 11 ao 13. Fala assim para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Até o versículo 13, né? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Então aqui mostra para nós que uma forma de nós conhecermos o Senhor é através do Espírito. Amém? Senhor Jesus. Ali os atenienses, eles usavam muito a mente. Eles não usavam o espírito humano que Deus tinha dado para eles. Eles usavam a mente voltado para a filosofia. Então eles não conseguiam tocar
na essência de Deus, porque eles usavam a mente. Enquanto eles estavam usando a mente, eles ficavam perdidos nos seus conhecimentos, nas coisas que eles faziam, em cada ensinamento, em cada deuses que ele era levantado. Ó Senhor Jesus, por isso que nós hoje precisamos contatar o Espírito de Deus com letra maiúscula, o Espírito divino de Deus, com o nosso espírito humano. O nosso espírito humano é o único que faz essa conexão direta com o Senhor. É a única parte do homem tripartido, o espírito, né, do homem, que consegue conectar, ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus, então é por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito humano. É o nosso espírito humano que nós contatamos as coisas de Deus, que contatamos o Espírito Divino. Senhor Jesus. Vamos ler também o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Senhor Jesus. Aqui vai mostrar para nós claramente que nós precisamos do Espírito, amém? Deus, fala assim para nós, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então, como que nós conseguimos contatar Deus? Através do nosso espírito, porque Deus é Espírito. Então, nós precisamos contatar Deus com o nosso espírito. Nós não podemos, isso serve de advertência para nós, não podemos usar nossa mente. Nós não podemos usar nossa mente para contatar Deus. Precisamos usar o nosso espírito, o espírito humano que o Senhor deu para nós. Amém? Senhor Jesus, uma das coisas que o Senhor, ali nessa experiência com o apóstolo Paulo, estava mostrando para os atenienses que era essa questão de não usar a mente. Fazendo um paralelo, o Senhor me deu um sentimento agora de compartilhar com os irmãos e com os nossos amigos a questão que hoje nós vivemos num conflito de ideologias. São muitos ensinamentos, são muitos protestantes de questões, de homossexualismo, de religiões, de doutrinas, ideologias. As pessoas pegam a Bíblia, alguns princípios da Bíblia, eles distorcem a palavra. Isso tudo usando a mente. Eles estão usando a mente para que eles possam criar suas ideologias, como falam as filosofias naquela época. Também ainda temos esse lado também da filosofia hoje também. Mas hoje o que está mais intenso para nós é as ideologias. Então, por isso que nós temos que ser firme na base que o Senhor deixou para nós, que é o princípio da palavra, exercitando o nosso espírito humano, não exercitando a nossa mente para compreender o plano de Deus. Amém? Então, vamos sair da nossa mente caída, vamos usar o nosso espírito, para que nós não caímos nessas ideologias que o sistema está montando para nós. Que a nossa família, que os irmãos do viver da igreja, em todos os nossos aspectos do nosso viver, que eles sejam intensos pelo Espírito de Deus com o nosso espírito humano. Nosso espírito humano mesclado ao Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém, amigos? Então, isso é um encorajamento para nós. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, versículo 5. Capítulo 5, versículo 23. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Fala assim para nós. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, vem primeiro, está vendo? O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, então nós fomos criados com esse espírito. Primeiro aqui fala para nós o espírito. Se nós queremos conservarmos, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, nós temos que usar o nosso espírito humano. Não usemos, reforçando novamente, falando, sendo enfático novamente, não usemos a nossa mente, vamos usar o nosso espírito. Senhor Jesus, é por meio do nosso espírito humano
que o recebemos. E como nós recebemos o Senhor? A partir do momento que cremos no Senhor. Então, quando você crê com o seu espírito, você recebe o Espírito de Deus. Então é mesclado a divindade com a humanidade. E aí sim, nós vamos conhecer esse Deus maravilhoso dos céus, da terra, de toda a existência. Amém? Porque Ele é autoexistente. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 16. Fala assim: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o quê? Um santuário. Nós somos templo do Espírito de Deus. E Ele quer habitar em nós. Nós precisamos dar liberdade para o Senhor. E nós não damos liberdade para o Senhor somente quando nós usamos a nossa mente. Nós damos liberdade para o Senhor quando nós usamos o nosso espírito. Não sabeis que sou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se nós queremos, viver, ter uma vida santa, uma vida de consagração ao Senhor, nós precisamos do Espírito do Senhor mesclado ao nosso espírito humano. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, essa conclusão eu quero reforçar. No final, aqui no último capítulo, o autor, ele nos encoraja que nós precisamos, para conhecer o Senhor, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Somente a Bíblia, que é o princípio, tudo que o Senhor é, Ele deixou para nós, através de experiências de vários personagens que passam na Bíblia. Então, se nós queremos conhecer o Senhor, nós temos que ler a Bíblia. Não vamos consultar os ensinamentos, não vamos consultar as ideologias, não vamos consultar as filosofias. Vamos desfrutar da palavra de Deus. Vamos desfrutar da Bíblia. A Bíblia, ela desvenda, ela abre para nós todo o nosso entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a Bíblia, ela abre esse entendimento para nós. Ela desvenda quem é esse Deus. Amém? Esse Deus desconhecido. Senhor Jesus, vamos ler o último versículo que fala assim para nós, em Jeremias. Ó Senhor Jesus, Jeremias 29, capítulo 12 até o capítulo 14. Ó Senhor Jesus. 29, versículo 12 até o 14. Senhor Jesus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor. O 14, só essa parte A. Então aqui é claro para nós que nós precisamos. Para buscar o Senhor, na palavra, nós vamos achar. E nós vamos descobrir esse Deus desconhecido. Amém? Senhor Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor Jesus, então que isso para nós seja um estímulo, um encorajamento de nós usarmos mais o nosso espírito humano. Vamos usar o nosso espírito humano para que nós possamos ver mais o plano de Deus, para que nós possamos ver mais a economia de Deus. Que Deus não é somente o evangelho da graça, que Ele salva, liberta e transforma, mas que Deus é o evangelho do reino, que mostra para nós a vida dEle, o relacionamento da vida dEle mesclado a nós. Então é isso que precisamos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, encorajamos vocês, que estão vendo pela primeira vez, que vocês possam divulgar bastante todo o conteúdo desse canal, porque esse canal, nosso intuito é pregarmos o Evangelho.
que o Evangelho seja expandido em todos os confins da terra através da mídia, através daquilo que o Senhor deu para nós aqui em Ribeirão das Neves. Então, que vocês possam divulgar bastante, entre no canal se você ainda não é inscrito, que você possa curtir. A questão de curtir é para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Quanto mais pessoas vão curtindo, né, vão dando joinha para nós, mais a palavra ela fica extensa, chega a outros públicos, né, outros tipos de pessoas, tá bom? Então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, porque hoje nós conhecemos esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor.